Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma quarta-feira na Escola Bíblica, nesta noite, para aprendermos mais da Palavra de Deus, tá certo? Estamos aqui com o presbítero Levilson, nosso auxiliar Josias, com o operador Luan, a minha pessoa e a nossa irmã Sônia, para cultuarmos a Deus. E você que está em casa, nesta noite vamos nos alimentar pela Palavra de Deus. Vamos iniciar essa escola bíblica com oração, e eu mesmo vou fazer. Você feche seus olhos em casa e vamos juntos orarmos a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós estamos aqui mais uma vez, Deus eterno, para aprendermos mais e mais da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento nesta noite para que possamos compreender os Teus mistérios, Pai amado, a Tua Palavra. Usa cada um dos servos da Tua serva, Pai amado, irá adorar, que irá aqui, Deus eterno, falar da Tua Palavra, sempre com as Tuas bênçãos, Pai, sobre a nossa vida nesta noite, na direção desse trabalho, e é no nome de Jesus que nós queremos Te agradecer por tudo. Amém. Quero convidar aqui a nossa irmã Sônia, ela irá aqui louvar o Senhor com 2 hinos da harpa. Meu saludo a todos na paz do Senhor. Pai, Senhor. Agradecendo ao Senhor, né, por estarmos aqui nesta noite. E irei louvar o Senhor com o hino 400, tá? Quem tiver harpa em casa, louvo também. Aleluia. Pode ser para o pastor, né, que já está conosco aqui nesta noite. Em Jesus vivendo cada dia. Na
com o hino número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchidos, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Nesta noite iremos estudar a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Tá certo? A leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição, que está nos assistindo nesta noite, se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6, do versículo 10 ao 20. Você que não tem lição, abra sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica,
no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O último versículo, versículo 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Certo? Então, nesta noite, como já deu para os irmãos perceberem, né, irá se tratar de um texto bastante conhecido pelos irmãos, que para quem entrou agora, né, se encontra em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E o que Paulo aqui ele vai orientar os irmãos de Efésios é como se comportar em meio à batalha espiritual que nós enfrentamos dias após dias, tá certo? Por isso que o título diz a batalha espiritual e as armas do crente, né? O crente que diz que não vivencia esta batalha espiritual, me desculpe dizer, você está longe de Deus, porque o crente que está perto de Deus, todo dia ele luta contra as investidas e as ciladas do diabo. E eu vou lhe dizer um segredo, não é segredo, mas eu vou lhe dizer aqui, usar essa expressão segredo, para você que não sabe, eu sei que muitos sabem, mas se você quiser vencer a batalha espiritual, nesta noite tem instrução de Deus, né, para nossas vidas. E o canal dessas instruções foi o apóstolo que você conhece, que eu conheço, é o apóstolo por nome Paulo, tá certo? Por isso que diz a batalha espiritual e as armas do crente. E eu meditando aqui, Paulo ele apresenta algumas armas para o crente vencer essa batalha espiritual que ele enfrenta dia após dia, né? Ele pega aqui um exemplo do soldado romano, mas ele apresenta aqui para nós algumas armas. Eu quero rapidamente aqui passar para os irmãos de uma forma resumida. A primeira arma que o apóstolo Paulo ele apresenta aqui está no versículo 14, quando ele diz: cingidos os vossos lombos com a verdade, tá certo? A segunda arma aqui é, versículo 14 ainda diz: e vestida a couraça da justiça. A terceira arma, versículo 15: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A quarta arma, versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, tá certo? Se você for olhar, a fé na vida do crente é como um escudo, né? Porque às vezes o diabo ele vem lançar seta, né, atrás de nos parar, atrás de nos atingir, atrás de nos entristecer. Mas quando a gente tem fé, a fé serve como um escudo. É o diabo dizendo: você não merece salvação, e você, pela fé, você sabe que Jesus lhe perdoou lá na cruz do Calvário. É o diabo lhe acusando, e você pela fé acredita que Jesus, aleluia, glória a Deus, lhe deu salvação. É o diabo dizendo que Jesus não morreu por você, e você através da fé, você dizendo ele morreu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então a fé serve como um escudo, né? Para quê? Para apagar todos os dados inflamados do maligno, tá certo? A quinta, o capacete da salvação. E a sexta, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas eu quero lhe mostrar mais duas, que estão no versículo de número 18. Porque quando se trata de armadura, né, no nosso pensamento as instruções de Paulo parou aí. Mas no versículo 18 ele mostra mais duas: a armadura do cristão para vencer esta batalha espiritual. E qual é, Jacques? Versículo 18: orando em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. Com toda oração e súplica. Qual é a outra arma aqui? A oração, né?
E na sequência do versículo, na parte B, ele diz: e vigiando nisso. Outra arma do cristão, a vigilância. Então, para se vencer essa batalha espiritual, louvado seja o nome do Senhor para sempre, é essencial nós termos uma vida de oração e uma vida de vigilância. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, né? Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E outra hora Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Tá certo? Então o título é Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto do Auro diz assim: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Só é possível termos vidas firmes em Cristo, firmado na rocha, estando revestido por essas armaduras. Tá certo? O diabo é um ser astuto, tem muitas ciladas, e nós vemos isso aí desde o princípio, quando ele, encarnado na serpente, tentou nossos pais, dos quais caíram, né? E eu tenho uma coisa para lhe dizer, que o diabo não brinca, né? Dia após dia ele está nos tentando, lançando ciladas contra a nossa vida, e para nós não sermos atingidos, temos que estar preparados, louvado seja o nome do Senhor, para vencermos. A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Quer ter vitória nesse campo de batalha? Se revista de Deus. Tá certo? Eu não vou aqui continuar, graças a Deus tem alguns professores aqui, mas o primeiro tópico aqui irá se tratar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, tá certo? Para eu enfrentar uma batalha, eu tenho que me preparar. O tópico 2 é conhecendo o campo da batalha espiritual. Não é impossível eu vencer uma batalha se no mínimo já ter uma noção de como é o campo dessa batalha, tá certo? E o terceiro tópico que irá ser trabalhado pelos irmãos aqui vai falar sobre isso: as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então é necessário nós termos essas armas para vencermos. Quero passar aqui para a nossa irmã Sônia falar também algo aqui da parte de Deus, né? E nosso irmão Josias já vem tomar assento aqui, eu vou sair, e logo após nosso irmão Levilson também irá aqui também passar algo da parte de Deus para a nossa vida, né? Pai, Senhor, nosso pastor aí, que não está aqui presente hoje, mas eu creio que se ele estiver assistindo agora nesse momento, ele sempre está entrando aí para nos assistir, em nome de Jesus. Pronto, o diácono Dário, né? Graças a Deus é o superintendente da EBD, né? Da escola bíblica. A paz do Senhor, meu irmão Dário, né? Está viajando, mas logo mais, quando ele estiver aqui, né? Com certeza ele estará aqui, né? Sentando aqui para passar também algo de Deus para nossas vidas. Nossa irmã Sônia vai falar. Também salve os amados mais uma vez, né, na paz do Senhor, agradecendo a Deus. Hoje nosso irmão Jacques, né, já falou alguma coisa sobre o que iremos estudar hoje, né? Iremos estudar a última lição, né, do segundo trimestre do ano de 2020, né? E nós sabemos que tudo contribui para que o homem se aproxime mais de Deus, né? E eu vou ser rápida aqui, só falar algumas coisas. E nós sabemos que o livro de Efésios, né, foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? E uma coisa que chama a atenção aqui, e é o exemplo para mim, eu acho que para nós, né? A situação que Paulo se encontrava quando escreve este livro, né? Essa carta.
aliás, né? Não só essa carta, né? Mas algumas outras cartas que ele escreve, porque aqui, o livro de Efésios, Paulo estava preso, né? Aproximadamente 2 anos, Paulo se encontrava preso em uma prisão domiciliar e não perdeu a oportunidade, né, irmãos? E a gente tem que tomar isso como exemplo, né? E Paulo escreve 4 cartas, né? Orientando os seus amigos, né? Sobre o que há de vir, o que eles poderiam enfrentar durante esse período, né? E Paulo aqui, ele ganha tempo, né, irmãos? Falando, orientando os irmãos como lidar com tempos futuros, né? Porque faz tanto tempo que Paulo escreveu esta carta, mas ela está tão atual, né? E nós estamos vivendo dias difíceis, dias de dificuldade, e nós estamos usando, assim como Paulo usou naquela época, né? Usou um lápis, uma caneta e um pedaço de papel para escrever para os seus amigos, para orientá-los. Nós hoje estamos usando o meio de comunicação, né? Porque Deus é tão bom, irmãos, que Ele usa a arma da época, né? Naquele tempo não tinha tecnologia, mas tinha papel e caneta, e Paulo usa para orientar os seus amigos, né, irmãos? E isso é muito importante para nós. Hoje nós vamos falar sobre a batalha espiritual, né? Sabemos que estamos em constante luta, combatendo um inimigo que nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que ele existe, né? E outra coisa importante, irmão, que nós não podemos brincar, porque este inimigo, irmão, ele é poderoso. E por isso que Paulo aconselha, né? Que nós devemos nos revestir das armaduras do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque só através dessas armaduras, né, irmão, que nós estamos de pé. Podemos dizer que nós estamos de pé por conta dessas armaduras. E como é que nós nos revestimos? Nosso irmão Jacques já falou aqui. Através da leitura da Bíblia, né? Oração e vigilância, irmãos. Porque esse é o maior revestimento que o homem pode ter, né? Orar, vigiar e se alimentar da leitura da palavra do Senhor. Porque através da leitura da palavra de Deus, irmãos, nós conseguimos compreender, né, irmãos, onde nós podemos pisar, né? Onde nós podemos chegar. E Paulo, irmão, tinha esse cuidado, né? E com os irmãos que estavam em Éfeso, acerca do cuidado, porque Paulo sabia, né, o que havia de acontecer e que os irmãos precisavam estar fortalecidos. Porque a nossa luta, a Bíblia diz, né, que não é nem contra a carne, nem contra o sangue, né? Mas contra o mal, né? O mal, ele está de pé, irmãos, e procura a todo momento tirar o ser humano da presença do Senhor Jesus, né? Como nosso irmão Jacques já frisou aqui, desde o Éden, que o inimigo das nossas almas tenta tirar o homem da presença de Deus, né, irmãos? Então, vamos tomar, irmãos, o conselho de Paulo, porque às vezes a gente lê a palavra, mas não entra no coração, né? Fazer que nem o salmista, né? Guardei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra, irmãos, faz a diferença na vida de todo mundo quando você guarda a palavra. Porque quando você guarda a palavra, irmão, quando você tem o poder de discernir as ciladas. Por quê, irmão? Porque você está protegido. A sua mente, irmão, está cauterizada na palavra. E a palavra é a bússola que orienta, né, irmãos? E Paulo tinha esse cuidado, irmãos. Então, eu vou ficar aqui nessas poucas palavras. Vou passar para o nosso irmão Josias, né? E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Os irmãos, a paz do Senhor a todos que estão tomando parte, mesmo em seus lares,
ao evangelista Emanuel de Souza, o pastor da nossa igreja, está neste momento também assistindo conosco. Deus abençoe a vida do nosso irmão, servo do Senhor, ao nosso pastor e irmã Cisele, todos quantos estão neste momento também se alimentando conosco da palavra de Deus. O assunto de hoje é o último da nossa lição, capítulo da nossa lição, desse tema muito importante, a carta de Paulo aos Efésios, a igreja em Éfeso. Paulo aqui ele mostra muitas verdades na vida, no campo espiritual, e para nós que também combatemos a mesma batalha de fé, como disse o apóstolo Judas, né? Batalhai pela santíssima fé. Então a vida espiritual ela é uma batalha. Já foi dito aqui pelo nosso irmão Jacques que se o crente ele não entende essas coisas, ele está fadado muito rápido ao fracasso. Mas Paulo ele traz esse tema, este assunto muito importante, que faz parte da nossa vida cristã, que é a batalha espiritual e as armas do crente. Então, nós vamos aprender nesta noite, por meio desta lição, no primeiro tópico, ele fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Depois o terceiro já foi dito, conhecendo o campo da batalha. E o último, que é o terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente, né? Então o primeiro tópico fala da preparação espiritual para a batalha. Se eu sei que eu, como servo de Deus, eu vou enfrentar uma batalha, é preciso estarmos preparados. E esta preparação, ela não é humana, não vem através de conhecimento secular, porque foi dito aqui, bem claro por Paulo, ele dizendo que não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. Não é uma luta corporal, humana. Por isso que ele aponta, ele esclarece que essa preparação é uma preparação espiritual, porque no mundo espiritual as armas carnais ela não servem para nada. Então é preciso armas espirituais. Para nós adquirirmos estas armas espirituais é preciso de uma preparação. Então este é o primeiro tópico, e o escritor ele vai levando aqui, pontuando primeiro, que é realmente o primeiro versículo da leitura, em Efésios 6:10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fica bem evidente aqui, claro, por Paulo aos crentes de Éfeso, que é preciso, para uma preparação espiritual para a batalha, o crente buscar esta preparação em Deus, né? Como já falei antes, não é uma preparação humana, ela é uma preparação divina. É Deus que dá ao crente a força, né? Já disse a nossa irmã aqui que tudo acontece por meio da obediência, não é? Ela vem ligado à palavra. A palavra ela gera esse poder na vida do crente quando ele zela pela sua vida espiritual, mantém, não é?
porque Paulo ele já aponta o Evangelho como um poder que transformou a nossa vida. Ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus, é um poder que nos abençoou, é um poder que transmite bênção. Aí ele diz: para a salvação de todo aquele que nele crê. Então veja aqui que esta preparação, ela vem de Deus para a vida do crente. Glória seja o nome do Senhor. Ele aponta aqui que isto acontece por meio da nossa comunhão com Cristo, com Deus, por meio de Jesus Cristo. Quando o crente ele busca esta comunhão, o Espírito Santo ele faz tudo isso na vida do crente. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Efésios 4:23. E da vida em santidade. O versículo 24 do mesmo capítulo 4, Paulo diz que o novo homem é gerado segundo Deus em santidade e justiça. Ou que seja, quando o homem ele busca esta comunhão, o Espírito Santo gera nele essa transformação de vida. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade, e sermos cheios do Espírito Santo. Esta é o meio pela qual o crente ele torna-se uma vida fortalecida no Senhor. E estando assim fortalecido, Paulo ele diz que no dia mau estás firme, a força que Deus lhe dará condição, por meio desta comunhão com Deus, ele ser uma pessoa vitoriosa. É por isso que Jesus ele disse aos discípulos: porque sem mim nada podeis fazer. Irmão Josias, deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Uma intervenção, uma continuidade, né, no raciocínio. Enquanto o senhor falava aí, eu estava me lembrando que essas armaduras aqui não é uma coisa que depende mais de Deus, né? Não depende mais de Deus, faz parte da iniciativa do homem, né? Para Levilson ter, não depende mais de Deus, depende de mim. Andar em verdade, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, né? A partir daí é um esforço meu. E andar na justiça é um esforço meu. Se a gente for dar uma olhadinha aqui nos versículos antes aqui, viver o Evangelho da paz não depende mais de Deus, é um esforço meu, né? Aí tem outra parte que diz assim, está preparado para enfrentar os dados inflamados do maligno. Não é um esforço de Deus, é um esforço meu. A irmã José citou outro ponto aqui, que mais na frente vai ser colocado nos outros tópicos, para se preparar para o dia mau. Aí uma recomendação de Paulo aqui, porque às vezes a pessoa só se preocupa em ser um homem que gosta de falar a verdade, mas ele não aceitou Jesus como Salvador, não está preparado nesse Evangelho da paz. Ele não está preparado para o dia mau. Ele gosta de falar a verdade, mas não gosta de andar na justiça. Então ele não está preparado para o dia mau. Então, e o dia mau não vai exigir que a gente tenha somente uma dessas ferramentas. É por isso que a palavra ela é bem clara quando Paulo diz: e havendo feito tudo, estás firme. O coletivo, né? Ando pronto com todas essas armas. Essa associação que Paulo faz, né, olhando para os gregos, como eles se preparavam para as guerras, e olhando para a vida do cristão, né, não tem como você ir para uma guerra somente com escudo. É importante, o escudo da fé é importante, é necessário, mas isoladamente você não consegue sobreviver, né? Porque até o diabo ele tem fé, porque fé não é acreditar naquilo, né, o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê. O diabo sabe disso aí, e se brincar tem mais fé do que muitos crentes,
porque ele sabe do poder de Deus, ele já sabe do dia do juízo, ele sabe o que está por vir, ele sabe da capacidade que Deus tem de intervir na vida humana. Então, o irmão José estava dizendo muito bem aqui, né? Você, eu, temos um dia mau aí para enfrentar. Agora é claro que o nosso dia mau, irmão Josias, não é como o dia mau de quem não tem Jesus, porque o dia mau de quem não tem Jesus é o juízo final. Ele já tem um dia mau na terra, socialmente falando aqui, na rotina, mas o dia mau para ele vai ser o juízo final. Nesse dia mau aí, nós estamos livres dele. É verdade, muito bem, irmãos. Na continuidade, seguindo aqui a pontuação do escritor da lição, quando ele introduz essa expressão, a preparação espiritual do crente para a batalha, aí ele mostra algo que o homem natural ele não compreende. Ele diz que a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Ele faz uma colocação bem interessante: conhecer as escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Aí ele afirma: não obstante, o poder de Deus está dispensado aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. É bom você meditar nisto. É bom eu meditar nisto. Eu já falei que o Evangelho ele é poder de Deus para a transformação. A salvação, por meio do poder da palavra, já gerou em nós isto. Mas como Paulo ele exorta a estar vigiando nisso, a estar preparado, porque enquanto estivermos aqui enfrentamos a batalha espiritual de cada dia. Então ele mostra aqui que se fugirmos da obediência, mesmo conhecendo a palavra, conhecer as escrituras sem obediência, frequentar os cultos sem uma genuína conversão, é estar um soldado sem as armas na batalha. A qualquer momento o fracasso acontece. Então isto é, individualmente cada um de nós, a necessidade de nos prepararmos. Coletivamente a igreja de Jesus, ela vive nesta batalha, ela compreende que a vida espiritual é uma guerra, é uma transformação de vida. Então, se uma denominação, falando coletivamente, Cristo não é o centro dela, fuja, porque em si mesmo ela é uma igreja morta, que vive no poder das trevas, não conhece a batalha espiritual. Por isso que no caminho da salvação é o caminho da conversão, é o caminho da batalha, da obediência à palavra de Deus, para termos uma vida na vontade de Deus, como já disse o presbítero Alevius, que Deus já tem dispensado isso para a sua igreja. É algo que, se obedecermos verdadeiramente em Cristo Jesus, nós já temos disponibilizado, Deus tem disponibilizado estas armas espirituais. É tanto que no final aqui ele diz que Deus está disponível aos fiéis, aqueles que lhe obedecem e buscam, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. No livro aqui citado em Lucas, do texto citado, Lucas 10, 19, é um momento que os discípulos tomaram parte disso. Ele tomou parte disso. Estava com Jesus, estava no aprendizado, estava muito alegre pela salvação, precisava aprender que há no campo espiritual esta batalha. Então Jesus mandou ele anunciar o Evangelho e disse para ele: eu vos dou o poder, e em meu nome vocês vão operar maravilha. E eles foram e voltaram muito alegres. E quando eles chegaram, eles vinham alegres, eles disseram para Jesus: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus disse para ele:
Eu vi Satanás cair do céu como raio. Isso mostra a fúria do diabo, a ação do diabo contra a vida espiritual do crente. Mas Jesus disse: eu já lhe dei poder para pisar escorpiões e toda a força do mal. Então este poder, ele é disponível à vida do crente. Por isso que Paulo, ele traz essa exaltação, irmão. Quando ele no demais, ele está dizendo algo indispensável, ele está mostrando a importância do crente levar a sério e, acima de tudo, ter a sua vida fortalecida e no poder de Deus para vencer toda a força do mal. Essa batalha não é uma batalha que, não se preocupe não, que tem crente que gosta de desafiar o diabo, né? Principalmente naqueles cultos pentecostal, né? Bem fervoroso. Aí ele se empolga e pisa na cabeça da serpente e vira e mexe. Tenha muito cuidado, que você se esqueceu do que você disse, mas o diabo não se esquece não. O salmista lá no Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dos potentes descansará, direito do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aí o salmista vai continuando. Quando você vê um pouco mais na frente, olha o que é que o salmista diz a respeito do diabo: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmão Josias? Que o diabo sempre tem um laço preparado para a gente. Existe um laço preparado para quem é novo convertido, porque é muito comum umas pessoas que têm uma vida de escravidão, porque tem pessoas que são escravos, né? Mas tem pessoas que vivem numa escravidão mais intensa quando estão no mundo, né? Às vezes na feitiçaria, na bebedice, nas drogas, né? Na prostituição. Pessoas que são mesmo, como diz o evangelista Manuel de Souza, cavalo do diabo mesmo. E quando eles aceitam a Jesus, de vez em quando a gente percebe pessoas se manifestando, né? Com possessão diabólica. O que é isso? É o diabo, que antes ele às vezes estava dominando as práticas daquela pessoa ali, os desejos daquela pessoa. Ele não se conforma em perder aquela alma. Então quando ela aceita Jesus, ele, não querendo perder, ele vai perturbar a vida daquela pessoa. Então existe uma batalha espiritual constante, né? Não tem necessidade da gente estar querendo entrar em choque com o diabo, porque nem subestimar o poder dele, de Satanás, nem subestimar, mas também não superestimar, porque tem crente, e todo extremo a gente sabe que é perigoso, que quando vai pregar, e vai passar a parte da pregação, porque pronto, esse texto aqui, nós temos aqui no capítulo 6 de Efésios, deixa eu mostrar aqui para mim, Hebreus, Efésios aqui, a gente tem aqui no capítulo 6, eu poderia, dentro desse texto aqui, eu tenho aqui 24 versículos. Nesse texto das armaduras, eu tenho aqui de 10 a 11 versículos, né? De 10 a 11 versículos. A maior parte dele é falando sobre a preparação do obreiro, a preparação do crente, a preparação do servo do Senhor. Mas em um dado momento lá, isoladamente, cita lá para a gente estar preparado para enfrentar o mal. Eu posso, numa pregação, me deter como é importante o crente andar preparado, ou posso, que tem aqui mais de 80% do versículo é falando disso, ou eu posso pegar minha pregação e me deter só nos 20, superestimando, né, o poder do diabo. Não, nós somos chamados para apresentar Jesus para o povo, né? Nós somos chamados para apresentar a capacidade que Jesus tem através do seu poder, né, da sua morte na cruz do Calvário, de redimir o homem dos pecados, de trazer o homem à salvação, de trazer paz à alma do homem, de livrar o homem do inferno, livrar o homem da segunda morte. Quem prega, que está nos acompanhando, medite nisso, que a sua pregação seja concentrada em apontar Jesus, para se livrar do mal. Não é num texto que tem aqui 10 versículos falando sobre uma preparação para você estar firme e você querer se deter só do lado do mal. Nem subestime, mas também não superestime, porque tem pregador que se empolga tanto nesse lado que a pregação dele tá igual uma igreja que tem por aí, que tão caro que é televisão, aí pega um horário na TV, e em vez de falar de Jesus, que é caríssimo, o operador bom que está aqui, é caríssimo
um minuto na TV. Aí o camarada vai mostrar como é os rituais de magia negra, de bruxaria, de trabalho em cemitério, em beira de praia. Onde é que está Jesus aí nessa história? Eu estou mostrando a prevenção, eu estou ensinando de forma indireta. Que às vezes eu vou falar sobre um assunto, eu estou ensinando alguém fica curioso para conhecer. Mostre Jesus para o povo, que é Jesus que transforma. Qual é a preocupação de Paulo o tempo todinho? É Jesus. Muito obrigado. Muito bem. Na continuidade, falando da preparação, ele fala da obediência à palavra, que traz santidade e renovação, faz o crente se encher, receber o poder de Deus. Aí mais adiante aqui, ele fala sobre a vigilante em oração e súplica. Ele fala sobre a oração. Ainda estamos falando de preparar-se para a batalha espiritual. Então vem o caminho da oração. O caminho da oração. E eu acho interessante que quando Paulo fala da oração, eu não estou atacando ninguém, mas a oração, ela tem, a que Paulo falou, tem muita diferença de reza. Reza é repetição de palavra. Alguém cita o que lhe é repassado, mas Paulo está falando de algo que mexe por dentro. Ele está falando de algo de quebrantamento. Ele está falando de comunhão. Quando ele diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Eu quero pontuar isso aqui, né? Em súplica no Espírito, é uma oração de quebrantamento. Não é por isso que o verdadeiro cristão, nós que estamos nesta batalha, nos preocupamos quando nós estamos orando e não estamos sentindo este quebrantamento, esta súplica no Espírito. Suplicar é mais do que pedir, suplicar é mais do que pedir. Então, súplica do Espírito é algo que a alma quer Deus, quer sentir a presença de Deus. Fala de quebrantamento, né? De algo sério, viu, irmão? Então Paulo, ele mostra aqui que para a preparação na vida espiritual é indispensável uma verdadeira conversão, um verdadeiro quebrantamento. Aí ele diz, vigiando nisto, nesta vida de oração. A vigilância aqui aplicada, ele está falando aqui, é exatamente vigiar em vida de oração e uma vida de quebrantamento, não é? Por isso que nós cristãos, nós nos preocupamos, porque nós sabemos que a vida espiritual, ela é uma batalha, é algo sério. Nós temos um inimigo para enfrentar, né? Qualquer verdadeiro cristão, ele se perturba quando ele passa 2, 3 dias, aquela oração vazia. Isso, o que é que está acontecendo comigo? Que o céu não me visitou, né? Eu não sinto a súplica do Espírito. Mas ele diz assim, orando com toda a oração e súplica do Espírito, algo de dentro. É algo que o crente sente que está em comunhão com Deus. O Salmo 103, o salmista não diz, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É como ele fizesse essa cobrança para a alma dele, apresentasse a Deus, né? E não olhando para a necessidade da vida, né? Mas a necessidade ali você vê que o salmista estava estimulando a alma dele até essa comunhão, né? Essa intimidade com Deus, esquecer a necessidade da vida. É verdade. O Salmo 51, versículo 17, Davi diz, o verdadeiro sacrifício para Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Então esta é a oração de responsabilidade e que está em comunhão com Deus, porque por meio da palavra e da oração a Bíblia diz que é santificar todas as coisas, e isto leva ao crente com esta atitude. Paulo aponta isto aqui, um caminho de vir sobre nós, sentir sobre nós estas armaduras que mais adiante aqui vai ser falado, que no outro texto aqui vai falar do campo de batalha e depois das armaduras espirituais, mas aqui no primeiro tópico, no seu subtópico,
o escritor está focando a necessidade de prepararmos para uma vida espiritual, a preparação da vida espiritual. E eu finalizo aqui, pela palavra. Eu quero citar alguns versículos do que nós já falamos, como de fato a prova que é uma preparação, leva o crente a uma preparação, e toda a preparação espiritual leva a uma vida de vitória. Se eu e você, irmãos, quisermos ter uma vida de vitória, não é? Por isso Josué disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós reconhecemos isso, não é? Pela misericórdia de Deus estou justifica, não, nada disso. Mais 29 anos de caminhada, eu posso dizer que cheguei até aqui pela força do poder de Deus. Não é minhas forças humanas, mas é mediante o poder de Deus, né? Quando damos lugar, o crente ele passa a ter uma vida de vitória. E eu quero apontar alguns textos aqui para finalizar. Em 1 João 2, 13 e 14, o apóstolo João, a carta universal, ele diz para os jovens que enfrentam muitas guerras espirituais, né? Combate com este mundo que jaz no maligno. Ele diz: vos escrevi, jovens, né? Porque sois fortes. Aí ele indica esta fortaleza, né? A palavra de Deus está em vós, e venceste o maligno. Então isto nos leva a uma vida de vitória. Mais adiante em 1 João 4 e 4, a parte B do versículo, ele diz: porque maior é aquele que está conosco. O mundo já é no maligno, mas maior é aquele que está conosco. Então, se Ele está conosco, nós seremos vitoriosos por meio do seu poder. Deixa eu fazer 2 parênteses aqui, irmão José. Esse é desse versículo que o senhor está colocando aí. Essa expressão maior que está conosco dá a ideia de que a batalha não pode parar. Eu estou vendo o inimigo lá feroz, furioso lá. Eu não posso parar porque eu estou sendo atacado, afrontado, né? Não, avance, porque maior, ele vai retroceder. Maior é o que está conosco. Avance, avance, avance. Outra coisa que o irmão José estava falando, eu me lembrei de um versículo, a gente tem até combinado de ficar assim interagindo. Por isso que eu fico, porque às vezes a mamãe diz: às vezes você tem que deixar os irmãos falarem. É o que a gente combina antes, viu, mamãe? Assim, de um ficar participando, o outro na hora que eu estava falando. O irmão José até pediu ali também. Existem batalhas. O irmão José falou, quando ele falou: não, eu já tenho pela misericórdia de Deus 29 anos, isso não justifica. Mas um soldado com 1 ano de guerra, ele tem uma experiência acumulada. Toda a primeira batalha para ele é novidade, né? Mas um soldado com 10 anos de guerra, às vezes um tipo de batalha que ele enfrentou, ela se repete. Uma batalha que ele enfrentou no 2º ano de guerra, ela às vezes se repete no mesmo formato, o mesmo tipo de terreno, o mesmo tipo de inimigo, a mesma situação, o mesmo clima. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, por isso você não pode desistir de Jesus. Porque o que é o que disse Paulo lá aos irmãos de Roma, né? A tribulação ela produz a paciência, e a paciência ela produz o que? A experiência. Então, se você ceder diante de uma tribulação, você vai ficar sempre um crente vazio de Deus e vazio de experiência com Deus, né? Porque se o nosso irmão Josias, né, ele fosse aqui detalhar as experiências que ele já passou ao longo, né, de batalha ao longo desses 29 anos, você vai dizer: rapaz, eu não passaria nem no 1º ano. Mas do mesmo jeito que você, que eu, a gente passou no 1º ano de crente, no 2º ano, no 3º ano, ele também passou, né? Então existem batalhas, grave essa aí, viu? Existem batalhas que elas se repetem dentro da nossa jornada como cristão, do mesmo jeito de outras. O pastor Romualdo, que está nos acompanhando aqui, o nosso evangelista Manuel de Souza, que, né, desenvolve também a ação pastoral, já em 4 igrejas que ele já pastoreou. Hoje ele está nos ajudando aqui na nossa igreja como co-pastor. Ele sabe disso mais do que a gente. Que existem situações que eles estão lidando
vamos dizer assim, no campo ministerial, numa reunião de obreiro, de repente alguém se levanta com uma postura, na primeira vez ele não sabe como reagir. O pastor sempre conta que de uma vez ele não sabia como reagir, que não tinha experiência, mas na segunda ou na terceira vez ele já tinha experiência acumulada. Se acertou, ele repete. Se errou na primeira vez, ele corrige. O que é isso? Experiência de batalha. Então não desista não, viu? Não desista não, que você correr da primeira, você vai viver a primeira de novo, só que no outro tempo. Então vença, suporte a primeira, que aí você vai ficar com a primeira acumulada. Se você correr e desistir antes, vai vir a primeira de novo, sabe? Do zero. Obrigado. Meus irmãos, amém. Olha, para concluir aqui esse primeiro tópico que estou lendo, aqui falando, o último versículo que eu quero citar é a primeira epístola do apóstolo João Universal, capítulo 5, versículo 18, a parte B do versículo. Ele diz: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo puro, e o maligno não lhe toca. Então essa preparação para a vida espiritual é isso. A primeira fonte é o crente não perder a sua comunhão com Deus, que vem por meio da palavra, a obediência, e os subtópicos nos repassou, e através de uma vida de oração, zelar pelo contato, glória a Deus, pela comunhão. Quando isto acontece, ele é uma nova, Cristo está nele gerado, ele é gerado de Deus, e o maligno não lhe toca, ou seja, ele tem uma vida em Cristo vitoriosa. Então o segundo tópico vai falar sobre o campo, conhecendo o campo que o nosso inimigo trabalha, e depois as armas espirituais. Mas eu quero finalizar com esta parte e dizer que José, ele teve uma vida de vitória, porque ele se apropriou disto. Se nós formos olhar para as armas espirituais, que eu não vou falar, que está citada aí, os irmãos mais tarde vão falar, já foi dito, cingido o lombo com a verdade, investido a couraça da justiça, o escudo da fé, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na vida de José, para ele vencer as tentações, ele estava exatamente assim, um soldado com estas armas espirituais. Por causa da verdade, ele está cingido com o lombo com a verdade. Ele rejeitou a mulher de Potifar, para se conservar puro. Aquele que é nascido e gerado de Deus, ele conserva-se puro, e o maligno não lhe toca. Aí vem a justiça. A justiça naquilo que você tem que... A justiça ela é bem ligada à verdade, à retidão. Você não pode tocar naquilo que não é seu, sem injustiça. Pela justiça que de Deus estava nele. Não, você Potifar, ele não vedou nada aos meus olhos, você, porque você é esposa dele. Eu não posso lhe tocar. Aí vem o capacete da salvação, a fé que se liga a mesma coisa. Ele diz: pecaria eu contra o meu Deus, cometendo tal pecado? Ele mostraria a fé. Está firme nos princípios, né? Firme no princípio, está mostrando o capacete da salvação, se defendendo, o escudo da fé, defendendo o estado inflamado maligno. E assim José, ele teve em tudo uma vida de vitória, porque ele estava fortalecido em Deus, ele estava vigiando nisto, na sua vida de comunhão com Deus, tá certo? Que Deus abençoe os amados irmãos. Eu quero agradecer. Foi esse primeiro tópico que eu repassei para os irmãos aqui. Torno a dizer, preparo espiritual do crente para a batalha. E Deus abençoe. Quero agradecer ao presbítero Simão Levius pela confiança, e eu agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe os irmãos. Amém. O Senhor continua aqui conosco. Mansônia, dá para cantar o hino? Dá. Nossa Mansônia vai cantar o hino. Ela fica aqui, Mansônia. Mas só toca lá? Pronto. Vai dar certo, tá bom?
Em relação ao texto que a gente estava falando, Tiago disse: resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Continue conosco enquanto nossa mansão aqui se organiza. Nós queremos agradecer a vários irmãos que estão conosco. Nossa irmã Edilma Guerra, a paz do Senhor. Nossa irmã Marilde, a paz do Senhor, Marilde. Irmã Marilde também é aluna da escola bíblica. Brevemente nós estaremos aqui, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O Rio Grande do Norte já está começando a se flexibilizar. Setores da economia estão se retornando. Hoje eu senti uma dor no coração muito forte, uma dor assim altruísta. Eu fui comprar um material escolar da minha menina que está estudando remotamente, e também a gente que é professor, está dando aula lá em casa, e um material pedagógico, eu precisava montar umas atividades para ela. Eu cheguei numa loja ali, numa cidade aqui, que eu não vou dizer não para não expor o rapaz, e sabe, me deu no coração que tinha lá o número do WhatsApp. Eu já tinha comprado outro dia assim, só que quando eu liguei, ele disse: eu vou já ir. Daqui a pouco ele abriu a porta aqui de rolo, espantado, parecia até que eu estava comprando algo contrabandeado, estava fugindo da Federal. E ele entra aí, eu sem entender nada, e passa aqui debaixo da porta. Ele fechou a porta com tudo. O brasileiro não precisa disso. O brasileiro de bem, é um de direito, que paga seus impostos, que trabalha para não roubar, trabalha suado para não ter um dinheiro fácil, né? Através das torneiras da corrupção, como muita gente estava aparelhando o Estado aí para facilitar dinheiro fácil. O brasileiro de bem, ele acorda de 4 horas da manhã, ele se sujeita a esse tipo de coisa para ter o seu nome a zelar. Deus, usando de misericórdia, está inquietando o coração de alguém. Nós estamos retornando e vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer os irmãos que estão nos acompanhando. Nossa irmã Paula Araújo está dando a paz do Senhor para todos. Deus é maravilhoso, é verdade, irmão Paulo. Deixa-me ver mais aqui. Nossa irmã Neide Ventura, nossa irmã Sandra Souza, a paz do Senhor. Nosso irmão Roberto Nascimento, nossa evangelista Manuel de Souza, que é professor da escola também. O motivo de se resguardando, está em casa. Nossa irmã Ângela está nos acompanhando desde o início. Nosso superintendente, nosso diácono Dário Santos, essa cadeira aqui pertence a ele. Nós estamos aqui para substituí-lo temporariamente. Nossa irmã Janaína, que é a sua esposa. Deixe-me ver aqui, tem mais um grupo bom aqui de pessoas. Nosso irmão Tiago Torres, nossa irmã Monaísa Baracho, nosso irmão Gerlã, irmão José, é da nossa família. Quase todos os programas aqui, eu acho que 90% das vezes que eu olho, eu acho que ele só não acompanha quando ele está ocupado ou quando está em casa. Muito obrigado pela gentileza e pela confiança que você nos dá de entrar na sua casa, porque é uma confiança que a pessoa dá, né? De tantos trabalhos que tem disponível, você escolher o trabalho aqui da igreja. Nossa irmã Jerusa Marques também está nos acompanhando. Deixa-me ver mais aqui. Nossa irmã Ana Baracho, nossa irmã Alexandre Solino, nosso pastor, nosso querido pastor Romualdo, por motivo de necessidade familiar, ele precisou se deslocar e não está aqui hoje, mas o coração dele está aqui participando do trabalho, dando as orientações, né? Pelo testemunho que ele tem dado, a gente está seguindo. Nossa irmã Maria Evelyn, nossa irmã Cristina Catarina, nosso irmão Elimas. Elimas é carinhosamente conhecido como Miminha, né? É o tio do nosso irmão Luan. Nossa família também, nossa irmã Emanuela, nossa irmã Maria Ana, nosso irmão Pedro Moura. Tem vários irmãos aqui: Lidiane, Josiele, Max Danta, Gildete, Osiana, Amanda, Maria de Jesus, Ellen Ferreira, Suzana Gomes, Pablo Moura. Deixa eu ver se eu pulei alguém. Pronto, por enquanto só. Nós vamos ouvir a nossa irmã Sônia louvando ao Senhor com o hino. Depois o nosso auxiliar Josias volta para a cadeira dele, para a gente continuar aqui no tópico 2. A gente vai falando, ele vai nos ajudando. No tópico 3, do mesmo jeito, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Você pode colocar uma pergunta aí para a gente ir respondendo, e eu coloco para o irmão José responder. Se ele não souber, eu chamo o Luan, chamo o Jacques, chamo o Sônia. Se ninguém souber responder, aí o programa já tem acabado, aí dá certo, a gente manda para o pastor, tá certo? Nossa irmã Sônia louvando ao Senhor com hino. Mais uma vez eu salvo os amados. Irei louvar o Senhor com hino. Porque temer se Deus é teu amigo? Pra que gritar se Ele está perto de ti? Só Ele é quem pode te livrar do perigo e tem nas mãos a chave pra fechar e abrir. Levanta os olhos e vão olhar para cima,
a palavra, Deus vai falando conosco. A única profecia que nunca erra, que nunca falha, é a Bíblia Sagrada. Eu estou muito maravilhado, auxiliar Josias, cooperador, auxiliar Jackson, cooperador Luan Ferreira, nossa irmã Sônia, que eu estou analisando que ultimamente está se levantando uma geração de cantores que está cantando hinos que estão realmente adorando ao Senhor. Porque houve um tempo na nossa igreja, os irmãos aí de casa devem concordar comigo ou não, que a gente estava tendo dificuldade de achar hinos que adorassem ao Senhor. Era uma leva de hinos românticos aí, que misericórdia, os hinos dava para ser usado mais em casamento, né? Mas hoje, graças a Deus, nós temos aqui Neide e Alisson, né? Alisson e Neide, que você vai meditar nos hinos, são hinos poderosos, que de adoração ao Senhor. Nossa irmã Eliane Oliveira, que sempre se manteve nesse padrão. Eu digo Alisson e Neide, que é da geração que chegou depois aqui, aquele casal de irmãos lá de Pernambuco, Canção e Louvor, que também tem outros também que eu estava meditando outros dias. Alguém se lembrar de outros aí pode me dizer? Lembrou, irmã Sônia? Samuel Mariano também tem uns hinos que adoram muito ao Senhor. E aqueles hinos de canção e louvor também tocam muito aos nossos corações. Como é importante, irmãos, né? A gente adorar o Senhor. São hinos que você, quando começa a adorar, você vê Deus falando com você, você falando com Deus. Porque o hino é para ser assim. O hino não é para ser declaração de amor no sentido horizontal. O hino deve ser uma declaração de amor no sentido vertical, do homem para com Deus. O hino deve ser uma ferramenta pedagógica de evangelizar, né? Hinos que contam testemunhos, é importante de serem escritos. Hinos testemunhos de vidas assim, dos irmãos que eu estou me referindo. Hinos que contam passagens bíblicas. Se perderam esses hinos, graças a Deus está voltando agora, que a gente aprendia muitas passagens bíblicas pelos hinos. É necessário, vamos orar para Deus, né? Chegar no coração dos escritores, dos autores, compositores de hinos, para eles serem tocados pelo Espírito Santo para compor hinos, que o nome do Senhor realmente seja glorificado. Graças a Deus que tem uma leva de irmãos muito grande aí que está já primando por essa qualidade nos hinos. Nós vamos dar continuidade aqui de forma coletiva, nosso auxiliar Josias e a minha pessoa. O tópico 2 da nossa lição: conhecendo o campo da batalha espiritual. Grave aí no seu coração que tem algo aí para vocês. O item 1 diz: as astutas ciladas do adversário ou do diabo, né, de algumas ações. As astutas ciladas do diabo. O que é uma astúcia? Às vezes é alguém que quer trazer uma confusão à mente da pessoa, e ele diz uma história que é tão parecida com a verdade que finda saindo por verdade. Que há quem diga que uma mentira repetida muitas vezes ela é tida como verdade, porque você entende o quê? Que verdade é aquilo que está dominando, que é comum. Então tem gente por aí que repete tanto uma mentira, e você sabe do que eu estou falando, repete tanto a mentira, repete tanto que você finda acreditando naquilo ali, porque todo mundo está dizendo a mesma coisa. Nem o que todo mundo está dizendo a mesma coisa é sinal de verdade, né? Então isso faz parte de uma astúcia do diabo, confundir. Aquele que usa dessa posição, ele fala com firmeza, né? Sim, ainda tem isso. Ele fala mentira com firmeza, para dar uma impressão de que está falando a verdade. Acho tudo que se lá. Isso no versículo 11, né? 6 e 11. Diz: revestido de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas. Para que eu preciso estar firme das armaduras de Deus, né? Para que eu preciso estar revestido, na verdade? Para que eu preciso estar revestido da armadura de Deus? Me preparar para o dia mal, a gente disse. Mas antes Paulo disse: cuidado nas astúcias do diabo. O diabo é astucioso. Um dia desse uma pessoa chegou para mim apavorada. Sabe o que é que você tem? A pressão baixando, e era uma agonia. Não, o que é que você tem? Está preocupado com alguma coisa que aconteceu? Não, é que eu escutei uma voz. Quando ele escutou uma voz, eu disse: isso foi o diabo. Porque a voz de Deus, por mais que ele venha dizer assim: eu vou levar um filho teu, mas ele vai dizer na sequência: mas eu vou te confortar, mulher.
mas eu sou contigo, mas eu cuido de ti. Você está entendendo? O diabo, a ideia dele é trazer pavor para destruir a paz da pessoa, da família. Está entendendo? Ele quer matar dois de uma cajadada só. Então tem que ter muito cuidado. Um das astúcias dele, confundir a mentira com a verdade. Quando Satanás falou a Eva, se você tiver uma Bíblia próxima aí, você que está em casa, no versículo 4 do capítulo 3, disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. E aí, para Eva, ela ia absorver aquilo ali como uma verdade, porque ela nunca tinha visto morte no meio da humanidade, né? Não existia morte, a gente não consegue saber aqui, né? Não existia morte. Então o diabo vai dizer: certamente não morrereis. Versículo 4: certamente não morrereis. Não parecia ser uma verdade? Porque Eva nunca tinha morrido, Adão nunca tinha morrido. Como é que ela ia saber que aquilo ali era mentira? Não teve essa colocação. A primeira ação, né, que o diabo investiu com astuta cilada, quando ele expressou para a mulher, disse: é verdade, isso é uma astuta cilada, jogou para a mulher. É verdade que é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Ele jogou para a mulher. É verdade que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim, porque na verdade Deus tinha proibido o homem e a mulher se alimentar daquela árvore que estava lá. Deus disse para ele: de toda a árvore comerei livremente, né? Com exceção da árvore que está no meio do jardim. Mas o diabo jogou essa astuta cilada para que a mulher declarasse. Aí ela declarou: disse: não, Deus nos deu o direito de comer com exceção desta árvore, porque ele disse que no dia que comer certamente morreremos. Aí ele jogou outra investida: não morreremos. Você está entendendo? Aí no versículo 5 ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, ora, se abrirão os olhos, né? Aí Eva: se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Aí Eva disse: então ando com os olhos fechados? O que é que está acontecendo? Eu estou fazendo uma conjectura, viu, irmão? Me permita fazer isso, né? Porque se o diabo chega para ela dizendo que os seus olhos iam ser abertos, não trouxe uma confusão, né? Então uma da ideia do diabo o item 2 é deturpar, né, as escrituras, porque ali era a escritura oralizada, né? A Bíblia, a palavra de Deus é oralizada. Deus tinha falado, então ali era a palavra de Deus, de uma forma oral, não estava nem escrito, mas estava oral. Adão e Eva já sabiam daquilo ali. Você está entendendo o que é? Como o diabo ele é astuto, dissimular, induzir a dissimulação, né? Ele é dissimulado e quer que a pessoa seja dissimulada também, ou seja, que seja um mentiroso, né? Mas ande parecido que está com a verdade. Não, seja um mentiroso, mas que ande parecido com quem está fazendo a verdade, né? Fazer falsos sinais. Olha o que é que o diabo faz: traz sinais que você diz: é Deus nesse negócio. Tenha cuidado que os sinais de Deus são sinais diferentes. Os sinais de Deus, profecia, sinais, ações. Nós podemos viver aqui 40 mil anos, cada pessoa aqui, mas tudo que Deus for fazer, tem que olhar por aqui. Quando é Deus, está aqui. Quando é Deus, está aqui. Quando não é Deus, você não vai ver aqui dentro, não. Por isso o crente tem que conhecer a palavra. Fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Isso é aqui a ação das astúcias do diabo. Conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que o conflito não é contra a carne, é contra o sangue. Não fique pensando que a batalha é com o vizinho somente, não. A batalha não é física, ela está ali no âmbito espiritual. Porque às vezes você acha que o diabo, né, eu disse vizinho no sentido assim, o diabo, ele vem lhe perturbar aqui, lhe peitar cara a cara. Não é somente isso, não. As agências das potestades do mal. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja. Olha o que ele diz: existem principados, existem potestades, príncipes das trevas desses séculos e hostes espirituais da maldade. 4 agências, né? 4 agências: principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. 4 agências
que estão ali organizadas, são organizadas. O diabo é organizado. Ou você acha que quando ele vai destruir uma vida, ele não pensa antes como planejar, né? Quando ele vai destruir um casamento, quanto tempo a mulher de Potifar não ficou investindo em José para poder dar aquele, vamos dizer, uma expressão, né, indiana aí, para dar um checkmate? Quanto tempo não passou investindo? Para até uma hora que Potifar estivesse viajando distante, ela disse: não, ele vai demorar a voltar. Ele levou muito dinheiro para fazer como vai demorar a voltar. Ela disse: aqui é a oportunidade. O diabo, ele não perde tempo, né? Então, a agência das potestades do ar, ela tem 3 aspectos. Essas agências, ó, são poderosas, são malignas, estão embutidas de astúcia, são cheias de sutilezas, maquinam a queda do crente, da igreja. Esses agentes, eles formam as hostes espirituais da maldade, referindo-se aos demônios que empregam seu poder para destruir para o mal. Então, essas agências, elas são poderosas, são malignas, estão concentradas aí em astúcias, tá certo? Então, nesse tópico 2, a gente conseguiu perceber: o crente precisa conhecer o seu campo de batalha. Eu preciso saber onde eu estou batalhando, com quem eu estou guerreando, quanto tempo vai durar. Espiritualmente, a nossa batalha dura enquanto a gente estiver respirando aqui, né? Enquanto a gente estiver respirando, tem batalha. Um idoso que passa aí 10, 15 anos acamado, muitas vezes, ele sofre, né, dados inflamados malignos, muitas vezes vai lá perturbar sua mente, para ele, né, murmurar contra Deus, pensar situações na área sexual, vamos dizer assim, para ele profanar o seu corpo. Várias áreas, até na mentira, porque tem idoso que quando fica velhinho dá para ser mentiroso. Tem uns que dá para ser mentiroso, que é para ser engraçado para a família. Tem que ter muito cuidado. A gente tem que manter o padrão de cristão, né, até o último minuto da nossa vida. Não negar a nossa fé, não negar os nossos princípios, certo? Vamos aqui continuando. O tópico 3, nosso auxiliar, nosso presbítero Josivaldo. Pronto. Então vamos aqui, continuando o tópico 3. O presbítero Josivaldo precisou dar uma assistência no seu trabalho. Ele chegou agora, ele mandou uma mensagem bem antes do trabalho começar, que tem uns clientes ainda lá esperando ele, que ele trabalha na área da beleza e tem a gente querendo ficar mais belo lá. Ele, como é autônomo, ele precisa aproveitar essas oportunidades, a gente compreende, mas ele sempre está disponível e nós agradecemos a ele. Nosso auxiliar Josias aqui dando continuidade no tópico 3, as armaduras espirituais que são indispensáveis na defesa do cristão. Meus irmãos, graças a Deus, nós vamos mais uma vez continuar, né, nesse terceiro tópico, que vai falar sobre as armaduras, né, as armas. Falamos da preparação, falamos do campo de batalha, né, desses inimigos que temos que enfrentar e enfrentar com essas armaduras, né? E o terceiro tópico ele fala sobre a armadura completa. É tanto que no versículo 10, me falha a memória, ele diz: havendo feito tudo, está firme, né? É preciso uma armadura completa, não pode faltar, né, na vida do crente, porque o inimigo ele procura, é aquilo que o crente sempre expressa, uma brecha, né? Porque a função dele como inimigo, Jesus disse: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E Jesus disse que aquele que entra pela porta, que não entra pela porta, é ladrão e salteador. Então o dono da casa ele entra pela porta. Jesus ele entra pela porta, né, na nossa vida. Mas o diabo ele só precisa de uma brecha. É por isso que Paulo ele aponta que tem que estar com todas estas armas. Se faltar uma,
está dando brecha para o diabo trabalhar. Então nós vamos aqui, a primeira arma, né, que é apontada aqui, ele diz: cingir os vossos lombos com a verdade. Mais adiante ele diz o seguinte: esta peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate, nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Esta simbologia que Paulo faz de um soldado, no caso dos seus dias, ele fala que um soldado romano, ao ir à guerra, ele tinha que estar com seus lombos cingidos, né? Porque senão a couraça ia ficar frouxa, né? A couraça ia ficar frouxa, ia ficar balançando. Como é que ele ia correr com a couraça folgada aqui, né? Ele não teria habilidade para a batalha, não é? Então esta arma aqui, que é importante, que não pode faltar na preparação das armas de um soldado, faz parte também das armas, não é? É considerado aqui, apontado como a verdade. Um cristão, servo de Deus, né? Quando na leitura que lemos em Efésios, não é que lemos, é que foi citado aqui, se não me falha a memória, 4:24, capítulo 4 de Efésios, 5:24, o irmão pode conferir, ou é o 23, quando ele diz que o segundo homem, que o novo homem segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não é isso? É o 24. Então este homem que nasceu de novo, ele nasceu por causa da verdade, né? A verdade o libertou, né? E esta verdade para a sua vida cristã faz parte da sua vida diária, não é? A verdade ela serve como, ela é para a vida cristã, para o combate, como o cinto que cinge, né? Está a cingir os lombos pela verdade, porque Cristo se manifestou como a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Deus é a verdade. Paulo diz que a igreja ela é a coluna e ela é a firmeza da verdade, e o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade. É tanto que Jesus disse que o mundo não pode receber, só para vós, os que andam em verdade. Então esta verdade, ela é o caminho, ela é a arma pela qual nos dá firmeza para o combate, não é? Então esta é uma arma indispensável. Quando o homem ele foge da verdade, ao contrário da verdade, quem não está na verdade está no engano, não é? Ele fica se parecendo com o diabo, né? E o diabo, por isso que a Bíblia condena a mentira, porque ele diz que o mentiroso é filho do diabo, porque o diabo ele nunca profere a verdade. Quando ele profere a mentira, Jesus disse, ele profere daquilo que ele é próprio. Mas Deus é a verdade, e aqueles que o servem andam em verdade, não é? Isto é muito importante. Sem esta qualidade, sem essa virtude, o crente já está fadado ao fracasso, né? Já está fadado ao fracasso. Muito bem, cingir os lombos com a verdade. A outra arma, letra B, vestida a couraça da justiça. Esta couraça para o soldado tratava-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Então olha a importância da couraça da justiça, da couraça para o combate, não é? É algo bem forte que lhe daria proteção aos seus órgãos. Aí na nossa rotina espiritual agora a gente pode dizer assim, ó, o justo ele pode viver mais, né?
dá essa proteção para a vida, né? O justo, o ímpio, os dias dele são abreviados. A vida do ímpio, ela não pode ser programada como a vida do justo é. A vida do justo, ela, quando Deus ele recolhe o justo, o salmista diz que preciosa ao Senhor é a morte dos santos, né? É porque Deus ele quer ter um contato mais estreito com o ser humano lá no céu e ver que aqui ele já cumpriu a missão dele. Mas o ímpio ele antecipa os seus dias, né? Paulo, quando ele fala para os filhos, né, ele só sejam obedientes, honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue seus dias de vida, você viva bem. Ele diz, para que você viva bem e se prolongue seus dias de vida aqui na terra. É verdade. Muito bem. Falando da justiça, que é esta couraça que nos dá proteção à nossa vida espiritual, não é? O sacerdote Zacarias, quando o seu cântico, ele expressando a salvação de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 35, ele nos falando da liberdade que Cristo nos libertou, ele diz para que vivamos diante dele, versículo 75, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. O cristão, quando ele entra pelo caminho da injustiça, né, ele abre brecha para levar ao fracasso a sua vida espiritual. Fracasso é conceito. Em Efésios, onde eu citei, que realmente o texto era para isso, que é 4:24, né, que o segundo homem que foi gerado por Deus é gerado em verdadeira justiça e santidade, né? Essa é a ação da salvação. A salvação é tanto que Cristo ele se fez justiça por nós, né? Para nos justificar. E depois de ser justificado, a sua palavra ela nos exorta a andar em justiça. Essa justiça é a responsabilidade do salvo, né? Daqueles que são salvos, para que a sua vida esteja de acordo com a vontade de Deus. Não é verdade? Então esta é a couraça da justiça. Muito bem. A outra arma que podemos, né, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Já pensou, Paulo aqui, ele mostra aqui as armas do soldado para a guerra. O soldado descalço, né? Porque campo de batalha é um lugar de ataque, é um lugar de atenção, é um lugar de correria, é um lugar de ações. Ninguém no campo de batalha pode estar parado. Se a gente for olhar a parábola do semeador, né, você vê que uma hora ele está no solo arenoso, outra hora ele está no solo pedregoso, outra hora ele estava por onde? Andando em cima de espinhos, né? É verdade. Então há necessidade do soldado estar atento à preparação inclusive dos pés. É porque ele não escolhe que tipo de solo ele vai andar durante essa batalha. Ele está levando a palavra de Deus, mas as marcas elas vão ficando, não só no coração, mas elas vão ficando também nos seus pés, né? Nos seus pés. Então a parábola do semeador, ela coloca aqui que você vai ter à sua disposição, à sua frente, muitos tipos de solo. Então cuide dos seus pés. Cuide dos seus pés. Interessante, eu vou focar só esse ponto para você continuar. Interessante aqui que para a vida espiritual, falando da Isaac, que é arma espiritual, no sentido agora como arma espiritual, não é? Como arma humana que os soldados romanos eles tinha sobre si para o combate. Ele diz aqui que era um material confeccionado em couro, era uma meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade, para que o soldado ele estivesse com estabilidade
de se movimentar, de procurar correr para uma defesa, para o combate, pisar firme em espinhos, em pedras, em seja qual for o solo que ele estiver ali, ele está em combate. Então, interessante que Paulo aqui considera na vida espiritual esta firmeza do calçado como na preparação do evangelho da paz. É por isso que o cristão, essa preparação não é somente em ler, mas acima de tudo, ele guardar em seu coração, ele manter a obediência, porque nesta jornada de fé, meu irmão, nós que somos cristãos sabemos que há momentos que nós temos que pisar em lugares que, se não estivermos com os pés calçados, nós vamos nos ferir. É por isso que muitos cristãos, muitos morrem no caminho, né? Vai saber, irmão, por que você não caminha mais? Não, porque eu estou ferido. Ouve isso comigo, irmão, disse essa palavra, irmão me magoou, né? Não tenho condições mais de caminhar. Tanto que aqui Paulo ele foca dizendo na preparação do evangelho da paz. Quando nós estamos edificados no evangelho da paz, nós temos firmeza para pisar em qualquer solo, ou sendo abraçado, ou rejeitado, ou amado, ou desprezado. Ele tem a sua jornada firme, porque ele está calçado seus pés na preparação do evangelho da paz. Ele tem paz no seu interior, em meio às batalhas, em meio aos conflitos. Ele tem firmeza para pisar firme. E alguém disse: rapaz, aconteceu isso com o irmão, passou por cima, teve condições de superar esta humilhação que passou, este combate, esta luta que ele enfrentou. É porque os seus pés estavam calçados na preparação do evangelho da paz. Então esta arma, ela é muito importante para a vida do cristão, para ele não perecer no caminho, porque há muitas investidas, há muitos combates. Já pensou, voltando a José aqui, que é um exemplo de vida espiritual, já pensou se José não tivesse calçado seus pés na preparação do evangelho da paz? Como é que ele resolveria, como estaria o seu coração diante da traição dos seus irmãos, diante do que os seus irmãos fez por ele? Mas olha a resposta, ele estava nele, no seu interior, essa preparação do evangelho da paz. Ele disse para os seus irmãos, quando os irmãos mostraram preocupados após a morte do seu pai, o que seria dele primeiro encontro, mas em outro tempo após a morte do seu pai, eles, como eram homens carnais, eles disseram: José agora vai tomar vingança. Eu ia falar justamente sobre vingança. Eu ia dizer que Deus está falando com alguém, comigo, está falando com você. Eu creio verdadeiramente. Glória a Deus. Vingança não é coisa para crente. Para crente. Que às vezes você fica, parece que tem gente que fica orando que o armário do outro seque para ele se vingar, para dizer assim: ele dependeu de mim um dia. Faço não, viu? Aprenda com José. Não é? Aprenda com José. Estava espiritualmente falando, ele estava calçando seus pés na preparação do evangelho da paz. Ele disse: não, meus irmãos, eu não estou em lugar de Deus. Foi plano de Deus chegar até aqui. O que aconteceu de vocês me venderem, me reprovarem, me vender como escravo? Estava no projeto de Deus. Davi disse: Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Quando teve a oportunidade de se vingar, aí alguém chegou: Davi, o homem está ali, vamos matá-lo. Davi disse: não, Deus me livre, Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Quando você vê um crente embaraçado, não tendo condição espiritual de perdoar seu irmão, é porque os seus pés não estão preparados na preparação do evangelho da paz. Porque o evangelho, irmão Josvaldo, ele traz a paz ao coração do homem, não é? É por isso que ele gera no homem uma nova criatura. O baianinho, que fez parte do bando, eu estou servindo, um homem sanguinário, matador. Um dia o homem tentou tirar a sua vida. Ele, com a destreza que ele tinha, ele teve condições de tomar o punhal que estava na mão daquele homem que enfrentou ele para lhe matar. E quando aquele homem saiu correndo, ele caiu de joelho e ficou chorando, lembrando do velho homem que ele era e da transformação, glória a Deus, que Deus agora ele fez em sua vida. Porque esse evangelho ele dá paz ao coração do homem. Então
este Evangelho, ele nos calça os pés na preparação da paz, para não nos embaraçar diante desta caminhada tão difícil. Mas Deus, ele é grande, e através da sua palavra ele nos dá condição, quando guardamos nossos corações, de superar todas essas coisas. Pronto. Graças a Deus. A conversa aqui a gente tenta fazer uma forma de conversa, e o tempo vai passando, e quando a gente olha assim, a gente vai precisar parar por aqui, mas já teríamos aí o escudo da fé. O crente não pode falhar, porque um crente sem fé é um balão, fica muito bonito subindo, mas se faltar o fogo aí da fé, a chama que aquece, é feio, viu? O negócio é desespero. O camarada lá em cima e faltou o fogo aqui para controlar a descida. A pessoa passar o fogo, parar todo de uma vez, aquela ruma ali de tecido, ali de lona, vai despencar. Tem que ter muito cuidado, não pode faltar o capacete da salvação, né? E a espada do Espírito, né? O crente não pode faltar. Um crente sem a palavra de Deus, ele não vai nem saber quando é Deus falando ou quando é o diabo, né? Vai cair o cabelo dele na Bíblia, e ele vai achar que foi um anjo que botou o cabelo lá, e vai tirar o cabelo, vai fazer um chá e vai tomar, e vai dizer que ficou bom. Porque você está pensando que o diabo não faz milagre? Não, o diabo faz. O diabo faz milagre, mas o milagre dele, a ação milagrosa é momentânea, mas o prejuízo vem depois que você acordar, viu? Espiritualmente. Nós agradecemos a Deus. Nosso irmão presbítero Josivaldo hoje não queimou seu cartucho, mas na próxima semana ele queima na primeira lição. Justamente o nosso irmão Luan vai ser um dos palestrantes aqui, juntamente com o cooperador, o presbítero Josivaldo, nosso irmão Jacques dirigindo. Graças a Deus, nosso pastor, muito obrigado pela confiança. Nossa irmã Sônia, o irmão José, nosso professor, estava dizendo ele no começo que eu ainda adolescente, ele sempre teve paciência. Às vezes eu ia citar o versículo ia para um lado, eu dizia o versículo de outro jeito, as histórias contadas trocadas, mas ele teve paciência, nos ajudou e tem nos ensinado, e estamos aqui aprendendo ainda uns com os outros, tá certo? O nosso auxiliar Jacques, ele vai ficar na direção do trabalho para fazer a conclusão aqui. E você que está nos acompanhando, o nosso pastor Romualdo da Costa, ele não está presente porque ele precisou, a sua mãe está enferma em função da idade, e tem um parente seu que é do Rio de Janeiro e está chegando, ele está precisando da assistência, esse irmão que está chegando, pegando o aeroporto, dá aquela assistência familiar, e por isso ele não está, tá certo? Mas ele está aqui nos acompanhando desde o começo. Sexta-feira haverá culto de ensinamento. O nosso presbítero Natanael estará ministrando a palavra aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando todos vocês, a direção do trabalho, nosso auxiliar Jacques, para fazer o encerramento. Amém, irmãos? Graças a Deus por tudo nesta noite que nós aprendemos aqui da parte de Deus. Sábado também nós teremos aqui a interação jovens, certo? Então você está assistindo aí nesta noite, esteja juntamente conosco sábado a partir das 7h30, certo? Domingo também terá o programa, né? Boas Novas, e à noite terá o culto aqui dirigido pela equipe, né? A equipe missionária. O irmão Josias estará aqui com o batalhão em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pronto, irmão Valdinho, vem aqui orar aqui, meu irmão. Graças a Deus. Paz do Senhor para todos, graças a Deus, irmãos, por esse momento tão especial. Mora vivo, São José estavam aqui e graças a Deus estava bem encaminhado, né? Duas pessoas, Mora vivo, teólogo, São José evangelista. Tá uma maravilha aqui, viu? Então, só temos que agradecer, né, irmão? Graças a Deus, orar, né? Maravilhoso Deus, eterno Pai,
Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, fazendo parte dessa escola bíblica, Senhor, para que possamos repassar o que vem de Ti, Senhor. Pai Celestial, continua abençoando o Teu povo, nos ensina cada dia mais, para que possamos repassar, Senhor. Pai Celestial, abençoa também o nosso pastor que está viajando, Senhor, guarde. Pai Celestial, abençoa também, Senhor, o Teu povo, Senhor, guardando, Senhor, de todo mal, Senhor. Vai, Senhor, livrando diante, Senhor, dessa tempestade, dessa epidemia, Senhor, que está assolando o Brasil e o mundo. Pai Celestial, Tu és o Deus da guerra e faz cessar a guerra quando Tu quiser, Senhor. Então vem nos ajudando, Senhor, nos dando da Tua graça. Continua conosco, porque sem Ti, Senhor, nós estamos sozinhos, mas contigo nós com certeza iremos vencer a batalha. Nós te louvamos e te agradecemos desde já. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.